Olá, gente. A paz de Cristo para todos. E hoje nós vamos lá para a nossa penúltima lição, né, desse trimestre, a lição de número 12. O título da lição é Quando Deus se revela ao homem. A gente estudou durante todo esse trimestre, né, sobre o sofrimento de Jó. Nós começamos este trimestre estudando sobre a pessoa de Jó, como que ele era, né, um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, e com uma reunião que é realizada com alguns servos, né? E Satanás se faz presente em inclusive nesta reunião ele vai estar presente, e Deus questiona, pergunta para ele de onde que ele vem, e ele diz que vem de rodear a terra, passear por ela, e o Senhor então pergunta se ele tinha visto o servo Jó, né? E então ele levanta a questão de que Jó é um servo temente, obediente a Deus devido aos bens que ele tem, tanto físico quanto materialmente falando, né? Ele se referia aos bens materiais, como propriedades, as riquezas, bens financeiros, a grande família que Jó tinha. E então, para testar Jó, o Senhor permite que Satanás toca, né, nos bens que Jó possuía, tanto na família, quanto nos bens materiais, quanto na sua riqueza e na sua saúde também. E daí então a gente começa a ver, nós começamos a estudar o livro de Jó, né? Apresentamos ele, que ele é um livro poético, né? Apresentamos também a questão da poesia, que a poesia hebraica é diferente da poesia brasileira, da poesia do Ocidente. E a diferença é que a nossa contém rima, e a poesia hebraica ela não possui rima. Existe o paralelismo, né, que é a segunda parte do texto sempre ou completando a primeira parte, ou usando como sinônimo a segunda parte ou sinônimo da primeira, a segunda parte sinônimo da primeira parte, ou a segunda parte complementando a primeira parte do texto, né? Isso é o paralelismo, ele pode ser sintético, antitético ou sinônimo, né? E vimos que o livro de Jó é um deles, né? Porque nós temos o livro de Salmos também, que é um livro poético, e mais outros livros que nós não vamos falar aqui, né? Porque nós já vimos nas outras lições. Depois nós vimos os amigos de Jó, todos eles discussando, fazendo longos diálogos, todos eles acusando Jó, falando que ele estava naquela situação por estar em pecado, para que ele reconhecesse seu pecado e achegasse-se a Deus, né? Porém, em todo momento, Jó nega essa figura aí do homem pecador. Nós vimos que eles pregam a justiça retributiva. Ela existe sim, é bíblica a justiça retributiva, porém isso não funciona em todos os casos, né? No caso a justiça retributiva, o bem, você recebe o bem, o mal, você também recebe o mal. Você planta e colhe exatamente o que você plantou. E Jó, durante todo o discurso, ele nega. E depois a gente vai ver uma das lições, Jó se defendendo, Jó contando do seu passado de riqueza, de prosperidade, tanto material quanto espiritual. A gente vai ver a tristeza que Jó vai sentir, porque na trilogia, né, no capítulos 29, 30 e 31, vai apresentar essa trilogia, ele conta o seu passado, como as pessoas respeitavam. Depois no 30 ele vai contar, né, tudo que ele perdeu, depois os amigos, as pessoas que respeitavam, os jovens que abriam caminho para que ele passasse, os idosos que colocavam de pé para ouvir ele falar, as autoridades que se calavam para poder ouvir os seus conselhos. Agora essas pessoas passam a esnobar, né? E na última parte da trilogia que Jó apresenta, ele então recorre a Deus, né, pedindo um mediador, né, alguém que o justificasse. E na lição antepenúltima, aliás, né, a gente vê o discurso do último amigo Eliú, que é o mais novo, porque na cultura hebraica começava a discursar as pessoas mais velhas e os mais novos seriam o último. Então Eliú foi um dos últimos a discursar e um dos mais novos, e ele critica a postura dos amigos anteriores, né, a respeito da sabedoria retributiva, a respeito de falar que pelo fato deles serem mais velhos, então eles tinham mais experiência, e Eliú mostra totalmente ao contrário, que sendo jovem ele conhecia a justiça retributiva, conhecia a sabedoria, ele é até um pouquinho meio que presunçoso, né, em se julgar a si próprio, porém ele apresenta várias coisas de acordo com o conceito bíblico. E nesta lição de hoje
né, nós vamos ver que Jó vai ter a oportunidade que ele pediu, que é de falar, de entender o que estava acontecendo, só que Jó, diante da soberania de Deus, diante os questionamentos que o Senhor vai pôr para ele não vai conseguir responder nenhuma delas, e então quem vai se calar agora é Jó. Ele questionava tanto de que Deus estava calado, né, que Deus não respondia, e agora o Senhor vai falar com ele e ele simplesmente vai se calar, né, porque a soberania de Deus, né, o agir de Deus, nós não conseguimos explicar, né, a existência dos seres celestiais, a existência do céu, as estrelas, como que os astros funcionam, como que tudo isso funciona, como toda a natureza funciona, os pássaros cantando, os peixes, como tudo isso está no controle de Deus, e o homem apenas vê e o admira e não consegue explicar nada disso, e nós vamos ver isso no decorrer da lição. Nós queremos, né, que Deus haja da nossa forma e no momento que nós queremos, mas Deus vai mostrar que tudo tem um tempo certo. Chegou agora a hora dele agir, porque o sofrimento de Jó tinha um propósito, era necessário que concluísse o propósito inicial, né, dessa provação, desse teste aqui, desse desafio que foi realizado. Então, quando Deus se revela ao homem, né, pessoas fracas por sua fé, raras vezes elas vão se basear em sentimentos, né? Porém, a fé genuína, ela vai ignorar esses sentimentos. É a questão de sinais, de pedir sinais para saber se Deus está realmente com a pessoa, uma palavra para saber se Deus realmente está ouvindo, né? Vai agir por sentimentos. Porém, aqueles que possuem, né, a fé genuína, ele toma, né, as escrituras como base, porque a escritura sagrada, a Bíblia sagrada, ela vai nos dar resultado para tudo, ela vai produzir resultados esperados para tudo que nós precisamos, né? Mesmo diante do momento que a gente vai achar que Deus está em silêncio, a gente vai saber que nesse silêncio também Deus vai estar trabalhando, e assim ele vai agindo, né? Então agora a voz de Deus vai silenciar Jó nessa lição, e Deus revela a Jó que ele está presente, que ele está vendo e contemplando tudo e todos, né? E que ele zela constantemente pelos seus filhos, como está descrito lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 7. O textório dessa lição fala, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, né? Outras versões vai falar que foi desde um redemoinho. E quando fala que da tempestade, do redemoinho, vai estar se referindo a uma das formas com que Deus se revela ao homem. Na lição de número 11, nós estudamos sobre teofanias, né? São algumas revelações de Deus, né, que ele apresenta em formas de pessoas, né, como foram o caso dos 3 anjos que estavam ali na casa de Abraão, quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, 2 homens seguem e um fica, né, com Abraão, e quando ele intercede, pede a misericórdia, quando é anunciado que Sodoma vai ser destruída, e ele então intercede a misericórdia de Deus. A gente vai ver o exemplo disso, Elias, quando está na caverna, né, o Senhor falando através de fenômenos da natureza, Moisés, né, ali no Monte Horebe, e no próprio tabernáculo, quando Deus se revela e o povo teme, né? E então a gente vai ver várias formas de Deus falar com o homem. E aqui no caso de Jó, foi através de um redemoinho ou uma tempestade, como diz algumas versões, né? Uma forma teofânica de Deus aparecer e de Deus falar com o homem. A verdade prática diz, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Transcendente aqui quer dizer aquele que excede, que vai além da natureza física, né? Algo superior, é isso que é transcendente. Então, mesmo ele sendo superior, mesmo ele exceder tudo isso, né, ser superior ao homem, ser inexplicável e distinto de toda a criação que ele fez, ele revela-se ao homem mortal, sim, como ele revelou aqui para Jó e para outros personagens na Bíblia Sagrada, como eu já citei. A leitura em classe dessa lição, ela vai estar em 4 capítulos, que é Jó 38, Jó 39, Jó 40 e 41. É importante ler todo este capítulo por completo, principalmente os professores que vão estar ministrando essas aulas, para que possa ter base,
né, de todo o conteúdo bíblico desses 4 capítulos, para que assim possa passar essa lição de uma forma melhor. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. E a lição ela está dividida em 3 partes. E quando nós começamos a estudar essa lição, a gente vai ver que o silêncio, né, como ele é quebrado de imediato. Já no início do capítulo 38, nós vamos estudar por meio da tempestade, vem um vento e em seguida vem essa tempestade e o Senhor vai repreender Jó. No versículo 2 já começa essa repreensão. Deus repreende Jó por ter excedido em seus comentários. Ele questiona, né, Deus, mas de forma equivocada, e durante esses questionamentos, essas repreensões que o Senhor vai fazer a Jó, Jó vai entender a sua insignificância e o quanto Deus é soberano, né, e que nós não conseguimos entender a maneira com que Deus age, a maneira que Deus trabalha, jamais. E quantas vezes falamos, né, tanto que não entendemos, e por isso nós acabamos pecando por não entender as situações que nos acontecem. Nós acabamos falando demais, acabamos falando coisas contra a própria figura do Senhor Jesus Cristo, duvidamos da sua palavra, né? Falamos muito e acabamos pecando durante este período de provação. E nós devemos entender que todos os momentos que nós passamos de tribulações, todos os momentos de provações que nós passamos, de dificuldades na nossa vida cristã, nós não podemos jamais esquecer que isso serve para a nossa edificação espiritual, para a construção do nosso caráter, para a formação de nossa personalidade espiritual e principalmente crescimento espiritual. Nós nos amadurecemos quando nós passamos por esses tipos de provação. Às vezes nós pensamos que sabemos tudo, mas quando nós somos provados nós passamos a aprender e a conhecer várias coisas, que era o caso de Jó, né? Neste momento aqui ele vai reconhecer de que nada ele sabia. E quem é a criatura, né, para criticar ou lançar dúvida sobre os desígnios do Criador, né? Quem sou eu, quem é você para ter dúvida da forma com que Deus age, né? E nesse sofrimento, o Senhor Jesus deu a Jó, né, a oportunidade para que ele pudesse crescer na fé, e nós também temos essa oportunidade quando nós passamos por esses tipos de prova de crescimento, né, de passarmos sem murmuração nenhuma e saber que no tempo certo Deus vai entrar com providência, né? E em todo o diálogo de Deus com Jó, Deus responde a Jó sempre enchendo ele de pergunta retórica. E o que seria a pergunta retórica? Seriam aquelas perguntas que nós já sabemos qual é a resposta, o Senhor já sabia muito bem qual é a resposta de Jó, mas ele questiona a si mesmo. Como, por exemplo, a gente vai ver essa questão de várias perguntas retóricas que são utilizadas quando o Senhor quando o próprio Jesus vai curar alguém, né? Por exemplo, o cego ali no tanque de Betesda, que ele está ali já há 38 anos e o Senhor pergunta para ele: quer ficação? Uma pergunta retórica, né? Lógico que ele queria ficação. Ele estava ali há 38 anos querendo a cura, esperando que as águas fossem agitadas para assim ele pudesse chegar, né? Porque era quem chegasse primeiro e mergulhasse seria curado, mas ele nunca conseguia. Então ele queria sim ficação, este era o objetivo. Porém o Senhor faz essa pergunta levando a ele a questão da ficação, mas espiritualmente também, né? Então isso é uma pergunta retórica. O objetivo é porque que já se reconhecesse, né? Que Jó se reconhecesse e que ele estava sendo ignorante, né, mediante o propósito de Deus, né, ignorante porque ele não conhecia qual era o propósito de Deus naquela aprovação e ele estava apenas questionando. Então ele tornou-se ignorante por não conhecer a forma de Deus agir e criticar, né? E Deus em nenhum momento ele não o humilha nem o condena pelas suas atitudes, apenas faz que ele entenda, né, compreenda, né, diferente dos amigos de Jó, que o acusava, que o humilhava, né, acusava que ele estava assim em pecado. O Senhor, pelo contrário, todos esses questionamentos que ele faz nesses capítulos era para que Jó aprendesse e entendesse, né, a sua soberania e a forma com que ele trabalha, diferente dos amigos de Jó. Ou seja, isso deixa claro que, né, nós muitas vezes agimos também de formas incorretas, assim como os amigos de Jó erraram feio, né, por achar que Jó estava em pecado, por isso estava sendo provado. Isso faz, né, nós termos cuidado
quando nós quisermos julgar alguém, quando nós apontarmos falhas de alguém, porque isso não cabe a nós, porque nós não conhecemos a vida de ninguém, apenas Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele sonda os nossos corações, sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Então nós conhecemos as pessoas aparentemente, né? Nós conhecemos o exterior, mas o interior nós não conhecemos, apenas Deus, muito menos os propósitos de Deus, né? A pessoa pode estar sendo provada porque é um propósito de Deus, está em fase de teste, como foi o caso de Jó, não tinha nenhum pecado, mas os seus amigos criticaram fortemente, humilharam, condenaram durante todos os seus discursos. E a gente vai ver o homem acusar e Deus chega e defende, né? O homem, ele aponta, porém Deus usa meios para que o homem veja que ele está errado, reconheça o seu erro e se quebranta, se arrependa do seu pecado e volte-se para Deus. Ou se murmurar muito, né? Deus apresenta-se como fez para Jó, para que nós possamos entender, né? Com o agir de Deus, nós não conseguimos entender a forma que ele age, né? Porque nós custamos para entender, né, motivos de nossas provações, e às vezes nós nem vamos entender o porquê de tal provação. Em Romanos 10:11 vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles não serão envergonhados. Então o que precisa, né, é que nós confiemos no Senhor, assim como Jó confiou no Senhor, enquanto seus amigos estavam humilhando ele, condenando ele, porém o Senhor agora chega, né, para poder dar um basta naquela situação e fazer Jó entender a sua soberania divina. Né? No capítulo 38, os versículos 3, 4, 5 e 7, e do 8 ao 41, a gente vai ver perguntas feitas pelo Senhor Jesus, mais incisivas, e Deus mostrou a Jó o quanto era insensato em querer argumentar com ele, né? Quem é o homem para querer questionar o Senhor? Isso vai deixar para nós claro nesta lição e nesses capítulos, né? Principalmente no capítulo 38, vai deixar isso claro. No capítulo 40, né, a partir do versículo 2, a gente vai ver claro que não cabe ao homem contender com o Todo-Poderoso, né? Se em Jó, que era tido como um homem reto, né, justo, íntegro, foram encontrados tantos motivos para repreensão, né, imagine nós, né, que não conseguimos fazer uma terça parte do que Jó fazia, ou ser pelo menos um terço do que Jó era. Então imagina nós, então, né, contender, mesmo que sejamos, vamos dizer que sejamos retos, sejamos íntegros, tentamos sim viver em santidade, mas isso não cabe nós vir a contender com o Todo-Poderoso. Por isso cabe a cada um de nós fazer um autoexame da sua vida antes de julgarmos, né, o nosso próximo, e procurar julgar nós mesmos, examinar nós mesmos, né, em vez de ficarmos apontando pecado, erros, ou tentando, né, se justificar mediante a erros de outros, ou ofendendo outras pessoas sem sabermos qual a situação, qual é o contexto da história da pessoa. Então este capítulo vai deixar claro para nós: não me cabe fazer nenhum julgamento, nem examinar o meu próximo. Cabe a mim julgar a mim mesmo e examinar a mim mesmo, porque da minha vida sabe eu que estou passando, né? Assim como Jó. Jó tinha certeza, né, que a aprovação não era devida a pecado, porque ele tinha consciência de que ele era íntegro, de que ele era reto. Então, até mesmo para os seus filhos, durante o texto, né, nós vimos lá no iníciozinho do livro de Jó, que todas as vezes que eles se reuniam, faziam festas, Jó logo em seguida oferecia sacrifícios ao Senhor. Esse sacrifício era uma simbologia, né, para perdão, remissão dos pecados dos seus filhos. Então a gente vai ver o quanto que Jó se preocupava com a sinceridade, com a retidão, com a santidade, né, em todo o tempo. E quando se julga, né, firme na fé, mas quando depara com um simples problema, se enche logo de desânimo, de dúvidas, de murmurações dentro de si mesmo, né? Isso é o que mais acontece. É fácil nós querermos julgar alguém, repreender alguém quando nós estamos firmes na nossa fé, mas aí nós já cometemos um erro, né? Porque já não cabe nós julgar de jeito nenhum. Cabe a nós estender nossas mãos, ajudar em oração, né, com palavras, aconselhar, menos julgar ou apontar. E nós vamos ver, né, a primeira parte da lição vai falar sobre a revelação de um Deus pessoal. O item 1 vai falar sobre o Deus que tem voz. No capítulo 2
nos 2 primeiros capítulos, aliás, né, Jesus fala e que Jó desconhecia, né, qual era o verdadeiro propósito, e os seus amigos também desconheciam, né, qual era o verdadeiro propósito da aprovação que ele estava passando. Apenas o Senhor Jesus sabia, e Satanás também, né, tinha conhecimento do contexto e sabia qual era o motivo que Jó estava sendo provado, até porque ele foi um instrumento usado para esta provação. Em Hebreus 11, o capítulo 1 diz assim que mesmo não sabendo a razão do silêncio, nós devemos entender que quando Deus se cala, é tempo para que nós possamos usar a nossa fé, né, e não murmurar. Eu não vou ler todas as referências, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Eu vou ler só apenas este versículo. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Essa é uma versão diferente, tá? As pessoas falam, qual é a Bíblia que você está usando? Essa é a NTLH, tá? Então, quando essas coisas aconteceram, nós devemos entender que quando Deus se cala, é tempo para que nós usamos a nossa fé, colocar a nossa fé em ação e seguir firme, porque a fé ela nos sustenta quando nós não ouvimos nada, né? Quando Deus está em silêncio, a nossa fé que vai nos sustentar. E no silêncio nós pensamos, né, que Deus nos abandonou. Porém, a gente vai ver em várias referências, né, que o Senhor ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona, ele sempre está presente, por mais que esteja calado, né, como foi o caso ali de Jó, mas o Senhor estava contemplando tudo, sabia de tudo que estava, né, para acontecer. Salmo 139, versículo 7 e 8 diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Né? Ou seja, ninguém se escapa. Para onde posso fugir da sua presença? Não tem como fugir da presença do Senhor, por mais que tentamos, né, isso é impossível. Se eu subir ao céu, tu estás lá, e se descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Então não tem como fugir, o Senhor está contemplando todos nós, independente do local que nós estejamos, independente da situação que nós estamos vivendo. Então o Senhor está nos contemplando a todo instante, né? No livro de João, no primeiro, né, 1 João, no capítulo 4 e no versículo 4, diz assim, ó: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Ou seja, né, quando ele fala, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles. Qual é o espírito? O Espírito Santo, né? É ele que nos fortalece. E Mateus 10, 29 e 31 também a gente vai dizer que Deus, né, ele não está interessado, né, que nós soframos. Mas deixa eu ler só essa referência e as demais eu vou apenas passar para o vídeo não estender. Mateus 10, 29 e 31 diz assim, ó: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados, portanto não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Ou seja, né, nós temos um grande valor sim, e Deus está cuidando a todo instante de nossas vidas, basta apenas que nós confiamos nele. E a exemplo, o item 2, aliás, fala sobre a poderosa manifestação de Deus, né, que ainda da parte 1. A gente vai ver essa manifestação, né, explícita ali em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que vai falar sobre a pesca maravilhosa, né? Eles tinham passado ali a noite toda pescando e Jesus estava no barco, porém eles não conseguem pescar nada. Porém, quando o Senhor entra em ação, Jesus fala para eles jogarem a rede, né? Lança as redes, e eles vão questionar, né? Que já tinham pescado ali o tempo todo e as redes estavam voltando vazias. O Senhor fala para eles lançar a rede, então volta a rede cheia de peixes, né? Ou seja, aí é a hora de Deus agir, né? O momento de Deus agir. Eu posso estar fazendo em hora errada e não receber nada, né? E quando o Senhor entra em ação no tempo dele, então as coisas mudam de situação. Aí quando a gente continua lendo o versículo 8, né, capítulo 5, versículo 8, a gente vai entender que quanto mais perto nós estamos de Deus, né, mais sentimos a nossa indignidade
pecaminosa, né? A gente vai ver os discípulos deixar isso muito bem claro, né? Porque quanto mais nós estamos íntimos, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós adoramos a Ele, né? Isso eu falo no sentido de termos um coração sincero, um pensamento entronizado mesmo ao trono de Deus, quando nós estamos dispostos a servir em espírito e em verdade, né? Quando nós libertamos da natureza carnal para que o Espírito Santo então possa estar em nós, nós percebemos que nós somos indignos, né, de estarmos próximo dele. No versículo 8, Simão diz assim, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Ou seja, ele reconhece a sua indignidade ali e que ele nada era, né, diante de um Deus tão soberano. E outros exemplos que a gente vai ver, como o de Abraão, em Gênesis 18 e 27, em Isaías 6 e 5, assim Jó, né, se viu agora ao ouvir Deus falar com ele, né, um ser sem valor algum, pecador e indigno de estar ali diante do Mestre. É assim que nós sentimos quando o Senhor fala conosco, quando nós estamos mais íntimos de Deus. E lá em Êxodo 19, no capítulo 19, versículos 16 e 19, a gente vai ver, né, que Deus começa ali a falar com ele, se mostrar com ele, e ele escuta, né, uma trombeta ressoar fortemente quando o Senhor apresenta para Moisés. E o povo ele vai sentir medo quando ele escuta as trombetas tocarem. Eles temem. E em Gênesis 1 e 26 a gente vai ver, se revela a nós mesmos, né? É Deus revelando a nós. E que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, a obra sua. Ele não buscou uma imagem qualquer, né, mas nos fez a imagem e semelhança de Deus, mostrando, né, que nós temos um grande valor mediante a Cristo, que nós não fomos rejeitados. Ele não procurou uma imagem qualquer para que construísse seus homens, mas nos construiu conforme a sua imagem, mostrando que nós temos um grande valor diante dele, que ele nos ama sim, que ele olha por nós e que ele não nos abandona, principalmente aqueles que vivem, né, em busca do seu amor, em busca da sua graça, aqueles que realmente querem um compromisso com ele, que são como Jó, homens retos, tementes, fiéis, que afastam-se do mal. Então esses Deus sempre vai estar assim por perto, contemplando e atendendo no tempo de Deus, que é o que nós devemos compreender também, porque o tempo de Deus não é o nosso, e ele vai nos falar assim de diversas formas, né? A essência de Deus é a comunicação conosco, ele comunica com os seres humanos e se revela ao longo do tempo. A gente vai ver isso muito bem claro desde o início da Bíblia, desde a criação do homem, ele se comunicando com Adão ali no Jardim do Éden. A gente vai ver na destruição de Sodoma e Gomorra, ele se comunicando com Abraão, Noé, quando foi para construir a arca. Então, em todo tempo, em toda a Escritura, a gente vai ver, né? A Escritura é o lugar por excelência dessa comunicação com Deus, de Deus conosco. A gente vai ver isso claramente de Gênesis a Apocalipse, em todo instante, essa comunicação. E a gente vai ver exemplo disto, em 1 Timóteo 4:1, Deus falando através da sua palavra, né? Em 1 João 2:18, 2 Tessalonicenses 2:3, vai deixar clara essa comunicação que o Senhor tem conosco através da sua palavra. E nós só ouvimos mediante a fé que nós precisamos ter para que nós possamos entender e compreender a voz de Deus através da sua palavra. E a fé é o que? É uma convicção intensa, é uma persistência, algo abstrato, algo que você não vê, mas você crê. Por exemplo, a morte de Cristo. Nós não vimos morrer na cruz do Calvário, mas nós cremos que ele morreu na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à sua vida, né? A cidade celestial nós não vemos, mas nós sabemos através da Escritura, e nós cremos, né, sim, que ele foi preparar um lugar e que ele vai vir para buscar um povo remido, um povo santo que se separou, né? Os milagres que aconteceu, nós não vimos, mas nós cremos porque a Bíblia conta e nós sabemos que ela é uma palavra viva, né? Que foi homens cheios do Espírito Santo que escreveram. Então isso é fé, né? Se você crê, se hoje você serve a Deus, é porque você tem fé na existência dele, você crê nas promessas dele. Então isso é fé, isso é convicção, né? E essa fé nós precisamos ter para tudo, né? Para que nós possamos alcançar, né? Se a fé, né? Se não tivesse fé,
nós não pregaríamos a palavra, porque nós não iríamos dar crédito nela, né? Se não tivéssemos fé, nós não iríamos acreditar na volta de Cristo, né? Mas nós acreditamos, então é sinal de que nós temos fé, nós cremos nas Escrituras, né? Cremos na morte de Cristo, então nós temos fé, sim. A fé é a certeza das coisas que se esperam, né? É comunicação de fato com o que não se vê. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, vai dizer também sobre fé, que nós não vemos, né? Nós não vemos o Senhor, mas nós o amamos mesmo assim. 1 Coríntios 1 e 8 vai falar sobre essa fé também, que capacita a pregação de uma mensagem, que nos capacita a levar a mensagem. Efésios 2 e 4 vai falar também sobre essa fé, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Romanos 10 e 17 também vai trazer essa referência, dizer que a fé vem pela pregação ou através da palavra de Deus. Então, se nós pregamos a palavra, se nós falamos desse evangelho, é sinal que nós cremos, né, no Senhor Jesus Cristo. Então, temos fé sim, senão seria em vão tudo que nós fazemos hoje. A parte 2 da lição vai falar sobre a revelação de um Deus sábio. No item 1 vai falar na mecânica celestial, vai falar sobre os luzeiros, né, que eles não são seres celestiais, eles não são seres divinos, eles não controlam nem revelam o destino do homem. Vai levar mais para a parte da astrologia, né, quando os homens usam os astros, né, a influência dos astros para poder ter um controle, gerar horóscopo, para fazer previsões, né, do que vai acontecer conosco, de acordo com os signos. E a gente vai ver nessa segunda parte, Deus condenando tais atitudes, né? Porque lá em Deuteronômio 4 e 19, por exemplo, diz que os astros não são para serem adorados. No 17:3 também vai falar que eles não são para ser adorados, né? Porque eles apenas revelam a glória de Deus, a glória do testemunho, da justiça de Deus, da fidelidade do Senhor que os criou. Então eles não é para ser adorado, mas revela a majestade e a grandeza de Deus. E tais pessoas que fazem esse tipo de coisas, né, no Pentateuco a gente vai ver que existia até punição, era para serem condenados. Isaías 47:13 vai fazer referência sobre esses astrólogos, né, que eles estudam o céu, olham as estrelas para dizer o que vai acontecer conosco, né, com as nossas vidas, faz previsões sim, porém naquele grande dia, né, ninguém há de escapar dos olhos do Senhor, e se não servir ao Senhor, de nada vai servir isso, né? Eles preveem um futuro para pessoas, mas não preveem o seu próprio futuro, que é destruição, que é ruína, né? Eles não reconhecem a soberania de Deus. A gente vai ver Jeremias 10 e 2, Daniel 4 e 7 da mesma forma, Jeremias 10 e o versículo 2, por exemplo, Deus vai estar condenando diretamente os ídolos, e os ídolos aqui vai estar se referindo, né, exatamente ao sol e à lua, que algumas culturas adoravam. E não era para ser adorado. Tais homens não conheciam nada da soberania nem da grandeza de Deus. Adorava todos esses astros, adorava o sol, adorava a lua, admirava, mas não reconhecia a soberania de Deus nem a grandeza de Deus, uma vez que eles foram feitos com este propósito, para revelar a glória de Deus, para testemunhar a glória de Deus. E o item 2 da segunda parte vai falar sobre a dinâmica divina. E como referência, tem lá em Colossenses 1:16, que diz que todas as coisas, né, foram criadas por Ele e para Ele. Romanos 1:20 também vai apresentar esta mesma situação. No item 3 vai falar sobre a necessidade de conhecer melhor a Deus. Nós vamos ver várias referências no decorrer da Bíblia, que eu não vou passar, só vou colocar como referência para poder enriquecer, tá, a lição quando for apresentada na sala de aula. Na revista ficou pouquíssimas referências, né? Na verdade, nesse item 3 não tem referência nenhuma, né, sobre a necessidade que nós temos de conhecer melhor a Deus. Se quiser rabiscar essa revistinha aí do lado, pode pôr João 17:3, que vai falar sobre a vida eterna, né? Então é necessário nós conhecermos Deus. Por isso nós temos a necessidade de conhecer melhor a Deus. Quando se fala da vida eterna, na cidade celestial na qual nós iremos morar, como nós vamos conviver, morar com alguém se nós não o conhecemos, né? Uma das necessidades, João 17:3. Salmos 19, versículos de 1 a 6,
vai falar que ele se revelou através da criação, é uma das formas que Deus se revela. Romanos 2, 14 e 15, Deus revelou através da nossa consciência. Salmo 16 e versículo 7, Deus se revelou através de sua palavra. João 1:18 se revela através de seu Filho, Jesus Cristo. João 1:14, Jesus veio para nos mostrar o Pai. Então, todas essas referências são referências que vai nos apontar para Deus, para que nós possamos conhecer e entender de forma melhor, né? E nós temos por obrigação, temos essa necessidade de conhecer melhor a Deus, porque dessa forma nós conseguimos aproximar mais dele. E a parte 3, que é o finalzinho da lição, muito interessante, vai falar sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. E para reforçar essa ideia de poderoso, de soberania, ele vai citar 2 animais, que é o behemote, e algumas versões vai estar como hipopótamo. Porém, o behemote, ele é uma figura muito mais poderosa, bem distante do que as pessoas imaginam. E eu aconselho a pesquisarem sobre este animal antes de passar a lição, porque muitas pessoas leem e deixam passar desapercebido, faz referência apenas ao animal por ser muito grande, monstruoso, assustador, mas não consegue ligar a figura do animal à do Senhor Jesus Cristo. O behemote, o objetivo de citar é enfatizar o poder de Deus, é demonstrar que qualquer que seja a criatura, ainda que seja a mais poderosa de todas elas, não se pode comparar com a manifestação de Deus onipotente, não se pode comparar com a grandeza de Deus. O behemote é um animal terrível que os homens têm medo de chegar próximo. Ele pode causar grande destruição. Homem nenhum consegue acertá-lo, não consegue matá-lo, porque ele é um animal indomável, tem medo, né? Porém, o Senhor Jesus é o único que pode dominar. Ele fala, foi eu que o criei, né? É minha criatura e eu o domino, e o homem não tem poder para isso. Então o Senhor mostra ali claramente a sua grandeza, a sua magnitude, a sua onipotência através desse animal. E mesmo sendo o exemplo de um animal temido, ele está debaixo do controle de um Deus soberano. É isso que o Senhor quer mostrar com essa figura. E vai fazer referência também, nessa mesma parte da terceira lição, no item 1, sobre o Leviatã. O Leviatã também vem em algumas outras versões apontando com outros animais, como monstro marinho, né? E o Leviatã, ele é um animal marinho, sim. Lá em Salmo 104:26, vai falar sobre ele. E fala que impõe mais terror que o behemote pela sua descrição, né? Lá em Salmo 74, do 13 ao 14. E às vezes é usado para descrever como crocodilo. Então todas as vezes que estiver fazendo referência a crocodilo, vocês lembram do Leviatã. Porém, quando a gente vai pesquisar, ele é bem diferente do crocodilo. É um animal bem presunçoso, mais como é que se diz, dominador, mais poderoso do que o crocodilo. A sua pele, por exemplo, é mais resistente, espada não consegue atingir, pedra não consegue atingir. Então é um animal muito mais resistente do que o crocodilo. E aplicado também como monstro marinho, como eu falei no início, e pode se referir também ao próprio Satanás em algumas passagens. E o objetivo do Senhor é revelar a incapacidade humana em domesticar tais criaturas, né? Porém, o Senhor consegue dominar todas elas e fazer aquietá-las. E as referências que eu falei de Salmo 104:26, Salmo 74, de 13 ao 14, vai ter detalhes sobre essas figuras. E no capítulo 41:10, diante disso, o Senhor diz que eles não ousam se erguer diante dele, né? E que o homem, ele teme diante de tal criatura, porém o Criador não. Por quê? Foi ele que o criou. Então ele domina, enquanto o homem tem pavor, né, de até aproximar-se diante dessas criaturas. E em Isaías 27, primeiro, né, também tem a referência falando lá sobre o Leviatã, e algumas versões vai citar crocodilo no lugar de Leviatã. O behemote, ele às vezes também é citado como besta ou um animal de grande porte, né, mas no original é behemote. E o Leviatã
e algumas versões também vai estar como animal que se enrola. Porém, a referência original é o Leviatã. Por isso é legal, principalmente o professor da EBD, gente, quando for estudar essa lição, ter um dicionário bíblico ou a Bíblia de estudo no hebraico ou no grego, porque elas têm, no finalzinho da Bíblia, tem todas as traduções, tem o original de todas essas palavras e é muito bom. Porque, por exemplo, essa versão que eu utilizei ainda há pouco, a NTLH, ela é bem mais próxima da linguagem de hoje, então tem muitas coisas que quando nós vamos traduzir, quando a gente vai ver na versão João Ferreira de Almeida, a gente não consegue entender. Quando traz para a NTLH, já é uma Bíblia mais explicada, já na linguagem de hoje nós conseguimos compreender melhor os textos. Então é sempre bom a gente ter outras traduções para poder a gente compreender melhor o texto, tá? E o item 2, né, da última parte, vai falar sobre a justiça e graça. É muito importante a gente deixar isso detalhado também, porque vai falar de justiça, para você, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça, conforme Efésios 2:8. A graça é quem nos justifica. Nenhum esforço humano ele pode contribuir para a nossa salvação, isso é dom de Deus, né? Eu fiz um vídeo, tem um vídeo aí sobre justiça, falando sobre a graça de Deus, né? Nós somos justificados por Ele, a nossa conta lá de pecado, de injusto, foi retirada de nós e jogada na conta de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nossos pecados foi lançado sobre Ele, nossas culpas foi lançada sobre Ele, né? Ele carregou aquela cruz pesada ali, eram os nossos pecados, Ele teve que carregar até no Gólgota, que foi o local que foi consumado, né? Durante todo aquele sofrimento aí, também aí vai estar, falando agora eu me lembrei, é um dos momentos que Deus se cala, né? Quando Jesus está ali na cruz do Calvário, que ele foi chicoteado, né? Ele teve sede, deram-lhe vinagre, transpassaram-lhe uma lança. E tem um momento que Jesus fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não tinha desamparado, mas era propósito de Deus que chegasse até o fim, né? Aquele momento, para que o propósito de Cristo ali fosse concluído, né? Então a gente vai ver ali também um momento de silêncio de Deus, né, que Deus poderia entrar em ação, mas não era propósito, tinha que prosseguir. É o exemplo também de quando Deus se cala, né, acabei me lembrando disso, mas calou-se com uma finalidade. Que ele podia ter destruído todos que estavam ali causando aquele sofrimento, todos que estavam murmurando, criticando, debochando de Jesus Cristo, porém era necessário que ele passasse por tudo aquilo, né, como um homem, ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, e aquele sacrifício foi o sacrifício perfeito, nós fomos justificados por ele, e o Senhor recebeu aquele sacrifício com o perdão dos nossos pecados, né, e por isso, através dessa graça, graça é um favor imerecido. Qual foi o favor? Morrer, sofrer no meu lugar, né? Então, através dessa graça que nós somos alcançados, pela misericórdia de Cristo é que nós somos alcançados e não pelos nossos méritos. E é importante que nós reconheçamos essa graça, reconheçamos todo esse sacrifício que foi feito por amor à minha vida. Ele morreu, ele não foi por todos nós, ele morreu por mim, ele morreu por você, né? Por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. E isso é necessário que nós entendamos para que assim a transformação de vida ocorra nas nossas nós de uma forma sincera, para que nós possamos quebrantar os nossos corações. Muitas pessoas não entendem o propósito da salvação, né? As pessoas acham, pô, guardar os mandamentos. Não, eu guardo os mandamentos, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu não construo eu não adultero, eu não construo imagens, ídolos para adorar. Eu amo sim a Jesus Cristo, eu amo o meu próximo, mas são coisas feitas, eu vou fazer isso porque eu quero herdar o céu, então não vou herdar porque eu não herdo por mérito próprio. Quando eu reconheço a graça, quando eu reconheço a misericórdia de Cristo, quando eu reconheço, poxa, como é que pode? O único filho que Deus tinha, ele deu para morrer no meu lugar. O quanto que ele sofreu por mim, cada chicotada ali que ele levava, né, arrancava-lhe um pedaço de sua carne. A cruz tão pesada, se arrastando pelas ruas de Jerusalém até o caminho do Gólgota, foi cuspido, foi humilhado. Aquela coroa de espinho cravada na sua cabeça, né, que pingava ali o seu sangue, o suor transformava em grandes gotas de sangue, né, os seus nervos ali já todo enrijecido, que não aguentava mais, né, mas pendurado ali naquela cruz, aqueles pregos nas suas mãos, né, o tétano já nas suas veias, né, devido àqueles pregos que foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Quanto sofrimento por amor a mim. Eu penso, que amor é esse? Que amor é esse?
Um homem deu a vida por minha vida, eu não merecendo nada, sendo pecadora, miserável, né? Não quero nada com Deus. Quantas das vezes nós deixamos de adorar a Deus por pequenas coisas? Nós preferimos o mundo, dar vazão à nossa natureza carnal e deixar o espiritual de lado. Nós não reconhecemos essa graça, essa misericórdia. Outras pessoas reconhecem, se quebrantam e voltam. Então é necessário, quando nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Enquanto Ele pagou um alto preço por mim, então começa, poxa, Ele não merece. Ele fez tanta coisa por mim, eu não vou fazer isso. A pessoa que morreu por mim não merece que eu siga ao contrário da sua vontade, que eu faça os desejos de Satanás, né? Eu vou me quebrantar, vou me aproximar dele, vou me regenerar, né? E a graça, então, a partir desse momento que eu reconheço o meu pecado, reconheço e deixo, a graça me alcança. Eu sou perdoado, né? Eu sou transformado, sou liberto, eu vou ter consciência daquilo que está errado e não vou querer mais praticar o erro, né? Porque eu fui regenerado. Então, essa questão de justiça e graça é importante, que explica como ocorre o processo da justificação, da regeneração, da redenção, para que as pessoas possam entender e compreender, né, o verdadeiro evangelho de Cristo, porque o evangelho é esse, de transformação, é renunciar à vida de pecado, abrir mão dos desejos carnais. Isso, né, que é o que o evangelho, isso é o que Jesus pregou e que Ele quer que nós pregamos, né? Não é uma vida, vivermos pregando prosperidade, venha aceitar Jesus que Ele vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar mansão, não. Não é isso. Servir, isso aí é uma barganha, essa troca. Por isso que muitas pessoas hoje acabam indo para a igreja e amanhã saem frustrada, porque foi querendo a cura, não estava no plano de Deus receber a cura. Foi querendo casa, não estava no plano de Deus dar bens materiais nenhum. Nós precisamos buscar correr atrás do espiritual. E na medida que nós estamos andando com Cristo, servindo a Cristo, Ele vai nos concedendo aquilo que for nos necessário de acordo com a sua vontade. Porque nem tudo que nós queremos o Senhor vai nos dar. Nem todos os sonhos que nós queremos realizar, às vezes o Senhor permite que realize, né? E o Senhor tem os seus propósitos para nós. E outros vão realizar sim, outros Deus vão conceder sim, mas é uma pena dessas pessoas que recebem e acabam depois se afastando de Cristo. Porque não adianta, nós temos que ter em mente desfrutarmos de mansões, desfrutarmos de tudo que o mundo material oferece, né? Vamos dizer assim, ter uma vida muito boa, feliz aqui e esquecermos que a vida não acaba aqui na terra. Quando nós morremos, seguimos ao juízo. E se você morre sem Cristo, você vai para o inferno. Isso a Bíblia deixa muito bem claro. Então nós temos que reconhecer o nosso pecado a cada dia, reconhecer nossos erros, nos quebrantar, nos aproximar de Deus, para que assim nós possamos herdar a vida eterna. E ali sim, não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver tristeza, né? Nós vamos ter uma vida eterna com Deus, onde todos esses sofrimentos aqui lá mais não existirão. Então vai valer a pena, faz valer a pena isso, né? Porque aqui é passageiro, mas o céu não é passageiro, uma vida eterna. Então que nós possamos entender esse conceito de justiça, de graça, de redenção, é muito importante. Às vezes nós passamos anos e anos dentro da igreja, mas pura religiosidade, né? E não nos convertemos e precisamos converter. São como os judeus, né? Conhecia a lei, matavam as pessoas através da lei, porque a lei mata, a lei condena, mas, né, quando Jesus vem, que Jesus dá ali a oportunidade de arrependimento às pessoas, né, eles criticam, eles querem prender, eles querem matar. E a gente vai ver o exemplo disso na mulher adúltera, quando ela é pega em adultério, eles levam a ter Cristo que era apedrejá-la. Porém, quando eles perguntam, né, eles questionam Cristo, né, leva essa mulher adulterou, e agora? Né? Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos vão embora, porque todos pecaram. Né? Então a gente vai ver a graça alcançar aquela mulher, a misericórdia do Senhor alcançar aquela mulher. Né? A lei ela veio para isso, para condenar, mas a graça ela veio para nos oferecer vida e vida com abundância. Né? Que nós possamos refletir, essa lição é muito rica. Né, já está acabando, né, e o próximo trimestre vai ser um trimestre muito importante. Nós vamos estar estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Vamos estar estudando muita coisa interessante nessa lição. O vídeo já ficou enorme, vou ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado, tá? Espero que tenha servido de ajuda e que Deus possa abençoar nossas vidas a cada dia, que nós possamos, né, cada dia mais ter convicção, né, da nossa salvação, e que a nossa fé jamais venha a falhar,
mas que nós possamos continuar com essa fé em Cristo, né, e jamais abandonarmos, deixarmos ele por nada, porque não vale a pena, né, nós deixarmos o espiritual para vivermos o material. Que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês.